Eu, Brasileiro da Silva, convido você, alfabetizador, para mais uma viagem pela nossa cultura brasileira. Que tal conhecer um pouco mais da língua que falamos? Seja na fala, na comida ou na dança, no artesanato, cantoria ou na festança, seja na rua, na escola ou na feira, se vê a face dessa gente brasileira. Brasil, sua gente, essa mistura, uma mistura de primeira, é a gente brasileira. Há mais de 30 anos, todas as noites em milhões de casas brasileiras, se ouve esse som. Eu fico impressionado. Como num país tão grande como o nosso, onde há diferentes modos de falar em cada região, as notícias do Jornal Nacional podem ser entendidas por todos. Você já parou para pensar como isso é possível? O Jornal Nacional é compreendido pelos brasileiros porque seus apresentadores falam o português padrão. É um jeito de falar que todos aprendem na escola, sem regionalismos. É verdade que todos se entendem falando o português padrão do Oiapoque ao Chuí, mas nem por isso se pode negar a diversidade dos falares da nossa gente brasileira. Meu nome é Sotero, eu moro em Chaval, Ceará. Quando a gente acha uma coisa boa, a gente fala, eita, coisa boa. Meu nome é Emília, eu nasci em Nanuque, Minas Gerais, e lá na minha terra, quando a gente acha uma coisa muito boa, a gente diz, ê, trem banso. Meu nome é Érica, eu nasci em São Paulo, capital, e quando uma coisa é muito boa na cidade, a gente fala que é legal pacas. Meu nome é Nádia, eu nasci na Paraíba, em Ouro Velho, e lá quando uma coisa é boa demais, a gente fala, pense numa coisa prestando. Brasileiro é assim mesmo. Entre amigos e pessoas da família, a gente tem o costume de usar palavras e expressões que às vezes não fazem parte da língua padrão. É um jeito de falar que mostra de onde a gente é. Se é da capital ou do interior, se é do sul ou do norte, se tem instrução ou não. Palavras e expressões típicas de cada lugar também fazem parte de nossa cultura. E de modo algum podem ser marginalizados ou negados na alfabetização de jovens e adultos. Agora tem uma coisa que eu gostaria de entender. Como será que surgiram esses diferentes modos de falar a nossa língua? Beijinho não quer demais na boca de quem namora. É fácil de explicar, brasileiro. A língua é um instrumento vivo e, por isso, se transforma ao longo do tempo. As mudanças ocorrem exatamente na relação entre as pessoas, no seu dia a dia. É nessa interação que novas palavras ou expressões vão se incorporando ao vocabulário da língua padrão, enquanto outras caem no esquecimento. E isso acontece desde os primeiros tempos de nosso Brasil colônia. Quer um exemplo das mudanças da língua ao longo do tempo? Ouça a explicação do historiador pernambucano Leonardo Dantas para a origem da palavra forró. Na realidade, forró vem de forró-bodó, assim como era chamada qualquer festa popular. Houve ontem um forró-bodó. E então o forró-bodó já está documentado desde a primeira metade do século XIX. A imprensa local falava dos forró-bodós quando se falava de qualquer festa. Então forró-bodó deu forró-bodança e deu a abreviatura de forró, como foi tão bem divulgado nos anos 20 na discografia, e a partir dos anos 50 com mais intensidade por Zé Dantas. Sempre o forró tinha um local. E o forró, na realidade, não é um ritmo. Um forró, na realidade, não é um estilo musical. Forró é o local onde acontecem os ritmos rurais. É, minha gente brasileira, a nossa língua é muito rica mesmo. E não poderia ser diferente. Ao longo dos tempos, ela recebeu a contribuição da língua dos povos que ajudaram a formar o nosso Brasil. Vou dar um exemplo. Quem não conhece a expressão macaco velho não mete a mão em cumbuca? É uma expressão de origem indígena. Deixa de nhen é outra herança dos índios. E há muitas outras palavras indígenas como peteca, amendoim, maracujá, pipoca, samambaia, cumbuca, jaca, jacaré, pitanga,
caipira. Todas foram incorporadas ao português e fazem parte do nosso cotidiano. Ao longo do tempo, além das palavras que ficaram, muitas palavras deixaram de ser usadas no português padrão. No entanto, algumas delas ainda sobrevivem através do tempo em várias regiões. Entenda como isso aconteceu. Muitas regiões do país ficaram isoladas pela distância dos grandes centros, pela dificuldade de comunicação. Por esse motivo, em muitas delas você encontra formas antigas de falar o português, como as palavras arriba, enriba, barrer. São expressões do século XVI, dos tempos em que se falava o galaico português. Nessa língua, o V tinha som de B. Daí palavras como barrer no lugar de varrer, ou arriba para dizer acima. São expressões que até hoje são faladas em algumas regiões do país. É certo dizer que temos aqui uma forma padrão ou oficial de falar que se aproxima da língua escrita. É o chamado português culto. No entanto, isso não impede o uso de muitas expressões populares típicas de cada região do país, como esclarece a professora da UNB, Maria Luísa Angelim. E como a língua é uma coisa viva, ela vai se transformando no tempo. Então, por exemplo, 1000 é uma forma arcaica, antiga, de se nominar uma fruta, né, chamada milho. E, nesse sentido, alguém diz assim, milho é o correto, 1000 é incorreto. E você começa a ter os padrões ditos cultos, né? E que são, então, exigidos como forma de falar. Então, por isso se começou a dizer, 1000 é coisa de povo, milho é coisa do erudito. Então, se começou a contrapor o erudito ao popular. Só que o erudito e o popular, na verdade, o que tem por trás é, primeiro, a cultura nasce de um povo e, quando se coloca o erudito, na verdade, é uma classe social ou um grupo daquela sociedade que toma a si o direito de querer impor à grande maioria o seu jeito de falar, de pensar e de construir as formas de estar no mundo. E aí você começa a ter que distinguir o que é popular do que é o erudito. É como eu digo, professor. O aluno da alfabetização é como eu, Brasileiro da Silva. Ele traz para a sala de aula o seu jeito de falar, com palavras e expressões típicas de sua região. E esse jeito de falar não deve ser avaliado como certo ou errado, e sim como adequado ou inadequado a uma situação de comunicação. Eu explico melhor, brasileiro. O uso ou não de regionalismos vai depender do contexto onde essas palavras ou expressões estão sendo enunciadas, das intenções e dos interlocutores envolvidos na situação. Você pode mostrar que há vários gêneros de discurso, que cada um se articula de um jeito e que é preciso aprender estes diferentes modos para usar adequadamente a língua. Fazendo assim, você valoriza o que o aluno sabe e abre caminho para que ele aprenda o português padrão. Passa a bandeira no povo, passa a bandeira no povo, passa a bandeira no povo, ai ai. Passa a bandeira... Professor, estimule seus alunos a perceberem que na escola se trabalha com a língua culta, presente na maioria dos textos escritos. Embora existam muitas formas de se falar a nossa língua, mostre a eles que é preciso conhecer a culta para se inserir no mundo letrado. Você pode ensinar a ler e a escrever respeitando a riqueza cultural da nossa língua. A professora Maria Luísa Angelim explica como fazer isso. Então, a alfabetização é um processo de resgatar tudo isso. Então, na hora que alguém diz lá que é macaxeiro, o outro diz que é empim, o outro diz que é mandioca, e todos estão falando a mesma coisa, nós estamos, nesse momento, tomando 3 termos diferentes para uma mesma possibilidade de comer, né, sem risco nenhum, e levar à mesa ou frito, ou cozido, ou salgado, ou doce, ou na forma de bolo, e tudo isso é cultura,
que está ali presente. Então, na hora que você toma alfabetizando na sua história, no fundo você está resgatando a história brasileira e a história do povo brasileiro. Professor, coloque em prática essa ideia da professora Maria Luísa, fazendo um levantamento do vocabulário dos seus alunos. Relacione as palavras que eles usam no dia a dia. A alfabetizadora Maria Madalena Torres já fez essa experiência. Preste atenção. O que nós fazemos antes de iniciar a alfabetização? Nós fazemos um levantamento das palavras culturalmente vivenciadas pelos jovens e adultos. Que é muito baseado no método Paulo Freire, que ele chamava de pesquisa do universo vocabular. Que é pesquisar quais são as palavras da realidade dos alfabetizandos. Por exemplo, quais são os problemas que envolvem essas palavras, as soluções também. Nós trabalhamos por prioridade, com as palavras que nós podemos representar no cartaz, com as palavras da realidade e as palavras com as dificuldades da língua, justamente para representar que a cultura não está separada da vida, nem muito menos da educação. E que fique bem claro, professor, não cabe à escola substituir a maneira como o aluno emprega a língua, mas sim ensinar um outro modo de trabalhar com a língua. Ou seja, ensinar como falar e escrever a língua culta. Fazendo assim, você oferece ao aluno a possibilidade de ampliar a sua capacidade de utilizar a língua. E mais, dá a ele condições para exercer plenamente a sua cidadania, de ser cada vez mais gente brasileira. Brasil, sua gente, essa mistura, uma mistura de primeira, é a gente brasileira. Produção, Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.